Cumprimento os salvos com a paz do Senhor Jesus, amém? Um pouco salvo hoje, mas amém. Meu Deus. Queridos, não quero me estender muito. Nós vamos direto para a mensagem. A princípio, eu preciso louvar a Deus pela vida dos nossos líderes e pastores. O pastor Daniel está meio triste hoje, mas existe um motivo para isso, né, pastor? O pastor Daniel está meio cabisbaixo, está menos avivalista. Nossa pastora está passeando, está viajando, mas eu creio que não é uma viagem qualquer. Eu creio que talvez ela foi achando que ia para uma viagem, mas o Senhor preparou para ela uma obra, preparou para ela um propósito. O que antes ela achou que era uma viagem, ela vai voltar contando testemunhos. E o nome do Senhor será glorificado. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Daniel, o qual me confiou voltar mais uma vez. Louva a Deus pela vida da igreja, que mais uma vez se fez presente para ouvir a mensagem do céu. Eu creio que todos vieram aqui para ouvir, além da palavra, mas também para prestar culto. Amém? A igreja veio prestar culto a Deus hoje. E se eu te disser que Deus vai te responder na medida da sua adoração, será que você adorou o suficiente? Será que a sua adoração subiu ao trono da graça? Será que nos altos céus o Senhor falou: hoje o meu povo veio me adorar? Será que o céu hoje está falando sobre o teu nome, sobre o meu nome, falando: eles hoje decidiram e se propuseram a estar adorando o meu nome? Será? Não fique pensando que o pregador vai jogar fogo na igreja, que não vai morrer. Não fica pensando que a palavra vai ser a chave de ouro para fechar o culto, não. A chave de ouro é aqueles que vieram para adorar a Deus em espírito. Glória a Deus. Louva a Deus também pela vida da minha amada mãe, que hoje veio me dar a honra da sua presença. Deus abençoe a sua vida. O meu irmão, que eu amo mais do que a minha própria vida, está aqui também. Glória a Deus pela sua vida. A minha cunhada, essa eu não gosto tanto, mas ela vem acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. Os pequenos também vieram, um já foi arrebatado. Glória a Deus por isso. Louva a Deus pela infinita misericórdia, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos e tragados vivos. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Mateus, ou Levi, seja como você gosta de chamar ele, no seu capítulo de número 16 e no seu verso de número 18. Quando eu cheguei, irmãos, o Senhor foi incisivo e direto em me dizer: não poupe uma palavra. O Senhor falou comigo ao chegar. Alguém usado por Deus falou que Deus quer falar. E se Deus quer falar, eis-me aqui para ser instrumento dele para as nossas vidas hoje. Glória a Deus por isso. Mateus, no seu capítulo 16, no versículo de número 18, vai dizer assim, vamos acompanhar junto? Pois também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que está sobre a pedra edificada, que é Cristo. Em nome de Jesus Cristo, curve a sua serviço por alguns segundos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, Pai.
Tu sabes que eu estou aqui, mas eu sou apenas um mero mortal pecador, Senhor. Mas eu estou diante da tua noiva, da tua igreja. Ainda que eu não mereça, mas existe alguém que precisa escutar a tua palavra. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui neste dia de hoje para um propósito específico. Alguns vieram de perto, outros de longe, para ouvir, Senhor, a mensagem do céu que será ministrada neste altar. Mas eu não tenho nada para entregar para o teu povo. Eu sou vazio, eu sou pecador, eu sou pó. Mas se aprove, Senhor, agora. Enche este vaso de azeite, Senhor. Traz sobre mim inspiração do teu Espírito Santo para ministrar a tua santa palavra para essa tua noiva santa. Senhor, unge os ouvidos dos teus filhos para ouvir a tua mensagem, e que essa mensagem venha a ser eficaz, venha a ser produtiva e não volte vazia, sem antes produzir o resultado a qual ele traz. Senhor, se aprove o Senhor neste dia de hoje, nós ouviremos a tua palavra, seremos direcionados mais uma vez pelo teu Espírito Santo e sairemos daqui regozijando, Pai, até o próximo culto. O Senhor nos encherá de tal modo que sairemos daqui saltitantes, cheios, transbordantes, porque nós viemos para este lugar te adorar em espírito e em verdade, e nós reconhecemos que toda hoste satânica, toda paralisação do mundo espiritual agora vai caindo por terra, vai caindo por terra. A palavra será pregada e a igreja será cheia do teu Espírito Santo. A palavra surtirá efeito e não arredaremos o pé daqui enquanto não ouvir a tua voz bradados aos céus e preencher os nossos vazios. Traz respostas, Senhor, aos duvidosos, traz visão ao cego, traz audição ao surdo. Eu quero hoje, eu sinto hoje a vontade de pregar a tua palavra e ser cheio, me dá autoridade para pregar diante da tua noiva. Transforma a tua palavra em nosso meio, e hoje, no amanhã, hoje, Senhor, alcança os corações que hoje estão na porta, estão na dúvida, estão na decisão, mas saberá que a igreja de Cristo tem um propósito nessa terra, e as portas do inferno não nos calarão, e o teu nome será engrandecido, glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode tomar o teu assento aplaudindo, glorificando o nome do Senhor. Queridos, hoje eu trouxe Bíblia, glória a Deus. Hoje eu tenho Bíblia, mas eu não comprei ainda. Chamaram minha atenção, falar que esse negócio de faz o que eu mando e não que eu faço não existe mais. Então eu peguei uma Bíblia. A versão não está muito diferente, dá para a gente acompanhar por ela. Mas a mensagem que o Senhor nos traz hoje é uma mensagem um tanto complexa, mas eu quero destrinchar esse texto no qual nós lemos, porque através desse texto, não sei se você sabe, mas existem outras seitas por aí, outras igrejas, que eles carregam esse texto como referência do serviço papal, o serviço de um Papa sendo referência de Cristo Jesus na terra. Quem conhece sabe. Eles usam esse texto como referência e nós vamos mencionar ele hoje. Mas antes, para que você entenda, esse capítulo 16 de Mateus, ele vai começar falando que Jesus ele está diante dos saduceus e dos fariseus. São duas equipes partidárias de Israel. Eles eram até rivais,
Mas Jesus era o alvo principal daquela época. Então, até para destruir Cristo, eles se juntavam. Eles chegam até Jesus e falam: ei, tu que é cheio de sinal, tu és Jesus, tu és o Messias, faz alguma coisa aí para provar que o Senhor é Deus. Jesus, nessa ocasião, ele vai olhar para eles e vai dizer: para vocês não tem sinal, senão o sinal de Jonas, apontando a morte e ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Saindo dali, a Bíblia vai dizer que Jesus ele fala com os seus discípulos para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus ele não estava falando do fermento físico, e assim entenderam os seus discípulos. Olharam para Jesus, e a Bíblia vai dizer no início do capítulo que eles não tinham levado pão para essa viagem. Quando Jesus fala isso, eles entendem que precisava de pão. E não era isso que Jesus estava falando. Aí Jesus olha para eles e fala: mas vocês são difíceis, né? Eu vou explicar melhor. Jesus ele vai dizer: se fosse questão de pão, por acaso vocês não lembram que com 5 pães eu alimentei 1000 homens? Esse texto vai dizer 1000 homens, mulheres e crianças nem eram contados. Imagina a multidão que Jesus alimentou. Depois ele vai dizer: e quando tivemos apenas alguns pães mais, não alimentei eu uma multidão com 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí Jesus vai dizer: não é esse fermento que eu estou falando, seus cabeçadores. Eu estou falando do fermento da maldade dos fariseus, que incrementa no meio do povo de Deus. Era algo que Jesus já estava nos alertando na sua palavra. Porque através você acha que essas seitas, essas coisas que existem, são baseadas no quê? São tiradas da onde? É da própria Bíblia, criança. Os fariseus e os saduceus conheciam as letras como ninguém. Mas Jesus olha para eles e fala: cuidado com os fermentos deles, cuidado com os ensinamentos deles, para não contaminar vocês. Hoje nós estamos diante de cenários como esse. Hoje, igrejas se dizem até evangélicas, professar a mesma fé que nós. Mas quando você vai diluir o credo da igreja, você vai entender que na verdade é só mais uma dentre as demais seitas. A Bíblia diz que nem todo caminho te leva à salvação. Porque o verdadeiro caminho, ele vai apregoar, meu irmão, que o caminho é estreito e a porta é também. E hoje nós estamos se acostumando com um evangelho que é cabível a qualquer povo. Não precisa mais de transformação. Não precisa mais, para herdar os céus, de você endireitar as suas veredas. E isso é uma mentira, isso é um fermento que colocaram no meio da palavra de Deus. Jesus então ele ensina os seus discípulos quanto a isso: não se contamine. E hoje o Senhor nos traz, à luz da palavra, essa instrução para mim e para você. Cuidado com aqueles que vivem dizendo Senhor, Senhor. Cuidado com aqueles que vivem dizendo eis que eu te digo. Cuidado com aqueles que vivem batendo as suas costas dizendo assim diz o Senhor. Ei, cuidado com esses que carregam o nome de Deus, mas não professam a tua fé. Tem uns que já abandonaram as igrejas, acham que não precisam ser direcionados, ser guiados, ser pastoreados, mas o Senhor nos direciona para uma igreja santa, imaculada, sem rugas, sem mácula, sem coisa semelhante, porque o reino de Deus está próximo. E se existe, a Bíblia diz alguma coisa dizendo ser esse caminho e não professar a fé em Cristo Jesus, é anátema, é maldito, é errado. Só existe um caminho. Paulo escreve aos Efésios dizendo: só existe um caminho, um só batismo, um só Senhor, um só caminho, um só Deus, uma só salvação, e nada é completude do justiça, porque Cristo é único, suficiente, libertador, Ele é Deus. Jesus! A batalha é só levantar. Agora eles vão se
destacar naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que eles estão indo no sentido a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, meus irmãos, fica no extremo norte de Israel. Era uma terra pagã. Era uma terra preocupante. Jesus, ele monta um cenário, o irmão Gabriel. Ele monta um cenário porque ele queria instruir alguma coisa aos seus discípulos. Ele queria ensinar, à luz do cenário e da palavra, algo muito mais profundo. Jesus, em diversas ocasiões, nós vamos ver ele falando através de parábolas. Muitas vezes vamos ver ele falar nas entrelinhas. Nessa ocasião, ele prepara um cenário. Cesareia de Filipe é de Filipe, filho de Herodes o Grande. Herodes, ele tinha Filipe e tinha Antipas. Antipas ficou no reino do sul por um tempo, que foi o que julgou João Batista. E Filipe ficou com as terras do norte. Só que Filipe não temia o Deus de Israel da forma que deveria. Temia a César Augusto, o imperador romano. E a Bíblia vai dizer que naquele lugar existia um templo pagão chamado, um templo de adoração ao Deus Pan. E aquela região era uma região rochosa, era uma região que existia rochas, existia pedregulhos, e no meio daquela região rochosa, no meio das rochas, existia uma gruta. Essa gruta, ela era onde seria o cemitério. E era conhecido naquela região como Porta do Hades. Hades no grego, ou Sheol no hebraico, para quem estuda a palavra, ou traduzido e transliterado para nós como Porta da Morte, do Inferno. Sheol, Hades, Inferno, seja como você entender, mas está tipificando que ali estava diante deles a morte. A morte. E agora Jesus, ele vai começar um discurso com os seus discípulos dizendo: o que andam dizendo por aí sobre mim? Quem dizem que eu sou? E eles vão dizer: Senhor, alguns dizem que o Senhor é Isaías, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, é João Batista, um dos profetas, Elias não era, porque o próprio Jesus testifica que o espírito de Elias estava sobre João, revelando a mensagem que veio, a irmã até mostrou em Malaquias, dizendo que o Senhor levantaria um para preparar o caminho com o espírito de Elias, e esse estava em João Batista. Então Jesus não era desse espírito, mas ele vai olhar para os discípulos e agora ele vai dar uma carta de referência. Agora ele vai olhar para os discípulos e vai tirar a prova. Ele falou para os discípulos: o que eles dizem que eu sou? Mas agora, depois das respostas, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, como sempre foi entrando, não sei se era o mais velho do seu grupo, não sei se era ele o referência, não sei se às vezes tinham dúvidas e olhavam para Pedro como uma certa liderança e dizia: Pedro, pergunta para o mestre, fala com o mestre. Mas o texto vai dizer que Pedro se posicionou. E Pedro não é qualquer um, irmãos. Realmente. Por isso que existe uma confusão tremenda no meio da revelação dessa palavra. Porque Pedro, ele é aquele que foi chamado durante uma pesca maravilhosa. Pedro é aquele que viu Jesus na transfiguração. Pedro, com sua ousadia, foi aquele que andou sobre as águas. Pedro foi aquele que viu Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro foi aquele que viu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro. Pedro era aquele que era chamado à parte. Mas Pedro também era aquele que nega. Pedro também é aquele que dá lugar para o diabo usar. Pedro também é aquele que precisava se converter. Jesus olha para ele e diz: quando você se converter, Pedro
situações extraordinárias. Mas nesta ocasião, Pedro é tomado de uma sabedoria. Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O mundo pode até não te conhecer, as outras religiões podem até apontar para outros deuses, os outros povos podem até temer outros senhorios, mas eu entendi pelo Espírito que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que o Senhor prometeu derramar sobre a igreja na terra. E hoje a igreja recebe essa revelação através do Espírito, recebe essa revelação entendendo que o Evangelho não veio através de A, através de B. Pedro já apontou e nos ensinou que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, amado, o único e suficiente Salvador de toda a humanidade, o sacrifício absoluto. Depois dele não houve outro cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, de João apontando para ele, que tira todo o pecado do mundo. Então ele olha e diz: tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o próprio Espírito. Perceba que Pedro aqui, ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Se você discorrer esse mesmo texto, alguns versículos depois, Pedro está puxando Jesus de lado, dizendo: vem cá, que história é essa que tu vai morrer? Que história é essa? Como assim vai morrer? Para essas conversas. Pedro acabou de ser usado pelo Espírito Santo. E agora Jesus está olhando para ele, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu só me serve de pedra de tropeço. Não entende as coisas que vêm do alto, só as coisas que vêm da terra. Para trás de mim, você só me atrapalha. Então eu te pergunto, como é que Pedro, ainda não convertido, poderia ser a pedra de esquina angular, a pedra que edificaria a igreja? E aí entra o texto que nós lemos. Jesus olha para ele e fala: quem te revelou não foi a carne, mas foi o Espírito. Pois também eu te digo, Pedro, tu és Pedro. Pedro, quando Jesus conheceu ele, o nome dele era Simão. Jesus olha para ele e fala: a partir de hoje tu não se chamas mais Simão, mas se chama Cefas. Cefas do aramaico quer dizer Pedro no hebraico, no grego, perdão. Pedro. Quando Jesus está ministrando sobre ele essa mensagem, Mateus está escrevendo no grego e ele está dizendo que Jesus disse: tu és Petros, no grego. E ele vai dizer sobre essa Petros, ele muda o substantivo masculino para feminino. Não tem como a igreja estar edificada em Pedro, entenda isso. Não tem como Pedro ser a coluna, a rocha da igreja. Petros é pedra, fagulha de rocha. Pedras, que é onde a igreja está edificada, segundo o texto, é rocha, rocha maciça, rocha imutável, rocha inigualável, rocha intransponível, rocha. Ele está dizendo: tu és uma pedra, e sobre a rocha, o Espírito Santo acabou de te revelar, será edificada a igreja de Cristo. Será edificada a igreja. Será edificada a igreja. Nós não estamos edificados sobre uma pedra. Efésios 2:20 vai dizer que a rocha que a igreja está edificada é Cristo, não é nenhum apostolado. Júlio, o que você quer dizer com isso? Se é Pedro
isso que o cristianismo primitivo durou 5 séculos com força total. Depois passou cerca de 10 séculos sendo perseguida, e aí surge uma seita. Surge um paganismo no meio do evangelho. Por quê? Porque o mundo começa a ver que algo não pararia aquela nova seita de conversão ao cristianismo que surgiu. Os romanos começam a identificar uma possibilidade de ganhos, e aí surge uma igreja rival nossa. No século XV, 1516, 17, o Senhor levanta alguém, o nome de Martinho Lutero, e ele, descrevendo as Escrituras, começa a ver que tem coisa errada, e aqui começa uma nova era na igreja. A igreja verdadeira, pura, edificada na rocha, na palavra, intransponível. Não tem como a igreja estar edificada em Pedro. Se você for conversar com eles, eles falam que Pedro foi o primeiro papa. Já ouviram essa história? Pedro é o primeiro papa da igreja. Mentira! Não tem base para isso. Um monte de irmãos, nossos irmãos, estão perdidos lá, servindo idolatria, servindo estátuas, servindo mentiras, quando na verdade não olharam para esse texto no seu original e identificaram que Pedro, ele é uma fagulha, é uma pedra, mas a igreja é edificada em Cristo Jesus amado. O texto vai dizer em Codomesco que ele vai edificar, construir uma igreja. Ele começa a colocar ele como autor principal de algo que vai surgir na terra. Ele começa a se colocar como a referência do cristianismo, dos evangélicos, que ia surgir no decorrer dos anos. Esse termo que ele vai falar, esse verbo no grego, quer dizer que vai edificar, que vai construir. É um agente ativo. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse edificarei ali significa haverá uma propriedade minha na terra. Você é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ele te comprou com alto preço. Ele pagou um preço que o mundo não está disponível a pagar. Ele derramou a última gota de sangue para te comprar e te fazer propriedade, obra exclusiva de Deus. Igreja vem do substantivo eclésias do grego, que a gente também conhece. Isso quer dizer que chamados, a igreja significa chamados para fora, porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está perdido. O mundo já é isso que nós estamos vendo. Filhos se levantando contra pai, pai contra filho, mãe contra... Está terrível. O mundo já no maligno, já está nele. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo: pois eu também te digo que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei um povo separado, edificarei um povo escolhido, edificarei um povo determinado a me buscar, a me adorar em espírito e em verdade. Eu edificarei a minha igreja, o meu povo santo, o meu povo comprado, o meu povo remido. Jesus faz referência a mim e a você como propriedade exclusiva, como alguém é chamado para fora do mundo, para fora das ideologias de gênero, para fora dessas loucuras,
e o maligno nem o estorna. Mas agora eu vou começar a pregar. Já entendemos que Jesus ele prometeu para quem? Ele prometeu o inferno, uma igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Nós entendemos que a pedra da igreja é Jesus e não Pedro. Entendemos o texto, amém ou amém? Entendemos o texto, amém ou amém? Senão eu vou falar tudo de novo. Misericórdia, né? Tá. Só que para essa igreja ser de fato igreja, precisava de queimar, precisava de fogo, precisava de um agente ativo. Nós vamos ler no livro de Levítico, no seu capítulo 1 ao 10. Deus ele está determinando algumas condições para o tabernáculo. E o tabernáculo só era tabernáculo se o fogo descesse, por exemplo. A Bíblia vai dizer que Deus ele determina algumas condições, como era para prestar culto. Irmão Gabriel, prestar culto não é essas coisas que a gente faz hoje, não. Antes, Deus determinava a roupa que o povo vestia. Os sacerdotes tinham que se vestir com uma roupa para entrar no santo lugar e outra roupa para entrar no lugar santíssimo. A reverência estava acima de qualquer coisa. Servir a Deus não é quem foi que ensinou que dá para servir a Deus de qualquer jeito. Aonde tiraram que do jeito que você vier tá bom? Aonde que tiraram que para servir a Deus você não precisa se apresentar com reverência? Deus ele determinou em Levítico todos os detalhes da prestação de adoração a Ele. Não queria nada de qualquer jeito, era tudo melhor, era tudo primícia, era tudo. E hoje nós mal conseguimos louvar o nosso melhor. Quantos glória a Deus você deu hoje? Quantos aleluia você exaltou? Você não está exaltando o pregador, não, é Jesus Cristo, o dono, a rocha, a pedra que edificou a igreja. Será que hoje você conseguiu falar palavras de amor, umas dedicatórias, dizendo: Jesus, eu te amo tanto, eu te adoro tanto? Ou será que você só se lembra que nós servimos a Jesus o Cristo como referência da igreja no dia da Santa Ceia? Todo culto, irmão, é uma prestação de adoração a Deus. E Deus ele vai descrever em Levítico capítulo 6, versículo 13, assim: o fogo o fogo arderá sobre o altar, o fogo arderá, e ele queimará continuamente sobre o altar, não se apagará. Ei, entende uma coisa? O fogo nem estava queimado, o fogo nem tinha descido, o altar nem tinha sido inaugurado, e Deus já estava falando: ei, o fogo arderá continuamente, ele não pode apagar. A igreja, enquanto estiver na terra, levando a reino, passageiro, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, vai continuar tudo a mesma coisa, não importa quem esteja lá, importa que a igreja esteja clamando misericórdia, misericórdia, importa que a igreja esteja orando, dizendo: Maranata, eu não sou daqui mesmo, pode governar à esquerda, pode governar à direita, eu não vou nem ir para os meus lados, o meu alvo é o céu, o meu governo é celestial. Ei, o fogo arderá continuamente enquanto a igreja estiver na terra. É obrigado este fogo a arder. Irmãos, o fogo não tinha descido, e Deus já estava falando, dando ordem: esse fogo não se apaga. Aleluia! Tá, o que isso tem a ver com a igreja, com o texto que nós estamos lendo hoje, mano? O texto que nós lemos, Jesus está profetizando que haveria uma igreja. E
sobre essa igreja haveria um agente ativo, Felipe. Jesus ele está falando sobre uma igreja, mas ainda não tinha sido inaugurado o nome. Deus está falando sobre um fogo que confirmava a presença dele no altar, mas o fogo ainda não tinha descido. Ele abaixou uma vez. Jesus ele assunto aos céus, profetizou lá atrás. Aí João, ele vai descrever no capítulo 4 que os anjos estão em volta do trono dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus poderoso. Nesse momento o Cordeiro não chegou no céu. Nesse momento está havendo, gente, acredite nisso, está havendo um diálogo nos portões celestiais. Está havendo um diálogo nos portões celestiais. Esse diálogo está escrito nos dois últimos versículos de Salmos 24. João ele entra no céu. Ele está sendo arrebatado em espírito em Apocalipse 4. Ele está vendo que existe um modelo de adoração a um Deus dos exércitos todo-poderoso. Ouça isso. Aí o salmista está dizendo que na porta do céu, o anjo de fora está dizendo: levantai que eu sou porta das vossas cabeças. Aleluia! Glória a Deus! Você nem entendeu nada. Glória a Deus, aleluia! Ele passou pela sério. O anjo está dizendo: levantai portas as vossas cabeças. Por quê? Para que entre o rei da glória. Os anjos lá dentro nem sabem quem é. Está dizendo: tá, mas quem é esse rei da glória? Aí o anjo lá de fora está dizendo: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, forte, poderoso, venceu. Ele é o rei da glória. Ele passou e manda ele sério. E o anjo em desespero, ele repete a segunda vez: levantai, ó porta as vossas cabeças, porque ele já morreu, ressuscitou, foi assunto e está chegando na porta. Mas quem é este rei da glória? Aí o anjo lá dentro está dizendo: é Jesus. Ele é o rei da glória. Levantai, ó porta as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. O rei da glória é o Senhor, forte, poderoso, na batalha, é para onde guerra. Deixa ele entrar. Capítulo 5 de Apocalipse, meu Deus, eu vou falar. Quem revelou isso não foi a carne, não, irmão. Não preparei esse esboço de forma humana, no chat, no sei lá o que, não. É Cristo revelado. Eu vim te trazer hoje o Cristo revelado. Irmãos, crianças, jovens, eu vim te apresentar hoje o poder da igreja de Cristo. Eu vim te apresentar hoje que o poder de cura tem suas mãos, o poder do fogo tem suas mãos, o poder da unção tem suas mãos. Eu vim te dizer hoje que sobre a tua casa o mundo não prosperará, as portas do inferno não prosperarão. Eu vim te dizer hoje que tu é a igreja santa e imaculada, comprada por um alto preço. Pelo amor de Deus, entenda isso. Meu Deus! Agora chega no capítulo 5 de Apocalipse. Escuta isso aqui. A Bíblia vai escrever em Apocalipse capítulo 5 que João ele consegue entrar no céu. E ele viu um grande livro. Ele passou em e ele começa a ver que não foi encontrado ninguém para desatar o livro. Não existe ninguém. E João vai dizer: e eu chorava muito. Jesus morreu.
ressuscitou, Jesus está vivo. É o que eu quero que você entenda para começar. Jesus está vivo. Buda não, Maomé não, Aparecida não, Jesus vive. Para você. A Bíblia vai dizer que nesse momento João está chorando. Um ancião chega e fala: não chora. Está chegando um que é digno de abrir esse livro. E João ele vai escrever dizendo: eu vi alguém como um cordeiro de que foi morto e reviveu. O agente ativo está começando a induzir algo em mente só que, pelo amor de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 4, Jesus não está no céu. A canção é uma. Apocalipse capítulo 5, coloca pra gente aí, Tiago, no versículo 9, vai dizer que eles cantam um novo cântico, dizendo: digno é essa de tomar um livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Todo tribo, toda língua, toda nação, nos compraste com sangue. Ei, o cordeiro imaculado se achega no céu. João, eu falei: esse é digno de abrir o livro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse novo louvor é cantado, esse novo louvor é mencionado. E aí eles completam com o versículo 12, qual é o versículo 12, Tiago? Entenda. O céu cantava: digno é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas agora o Cristo ressurreto que foi assunto, ele atenta dentro do céu. E os anjos se prostram, os anciões o adoram e dizia: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e graça. Digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro de Deus. Deixa eu conversar com você aqui. Existe algum livro, meu Deus, eu não entendi. Existe algum livro que fala que Buda entrou no céu? Existe algum livro que fala que Pedro, que eles falam que é pedra, entrou no céu? Existe algum escrito, por mais que não deuteronômico, que fala que Maomé entrou no céu? Mas João está dizendo que viu ele. Não existe outro agente ativo. João viu um, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não foi Pedro, não foi Maria, não foi Marta, não foi João, não foi Buda, não foi Maomé. A igreja é de Jesus Cristo. Podem pregar o que quiser por aí, a base está aqui. O único livro que não existe contradições, 1500 anos escrito, 40 autores em dentro de 1500 anos. Ninguém conhecia ninguém sabe quem é ninguém, e todos escrevem diante de um livro, falando, apontando para Deus. Jeremias não conhecia Samuel não conheceu João, e eles apontavam para o Cristo. Não existe outro tão fiel quanto as Sagradas Escrituras. O que eu te prego hoje não é uma mentira, é uma verdade. Tá, precisava do fogo. Cadê o fogo, meu filho? João no capítulo 14. Preste bem atenção. Jesus é assunto. João vê Jesus chegando no céu. A Bíblia vai descrever que Jesus senta à direita do Pai. Entende isso aqui? Só que lá no texto que nós lemos, ele profetizou na igreja. Amém ou amém? Essa igreja precisava de uma agente ativa. Amém ou amém? Só que em João 14 ele está ensinando uma coisa. Versículo 16, Tiago. João 14, 16, Jesus está ensinando mais uma vez para os seus discípulos. E ele está dizendo assim: eu vou
Vamos aceitar direito do Pai? Mas eu rorarei ao Pai, e Ele vos dará um agente ativo para a igreja, para que fique convosco alguns dias. É isso que estava lá no texto? Volta aí, Tiago. Para que fique convosco para sempre. Precisava de um agente ativo, irmãos. Precisava de um agente ativo, irmãos e Deus. Jesus, ele prometeu, o versículo 17 vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo foi enganado, tá? Eles não podem receber, porque não ouve, nem o conhece, mas vós, igreja, foi revelado, e nós conhecemos. Ele é o Espírito Santo, que habita convosco, e estará em vós. Próximo versículo 18: não vos deixarei órfãos, ó promessa, voltarei para vocês. Próximo versículo 19: ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas me vereis porque eu vivo, e vós vivereis. Coloca o versículo 26, 14, 26. Mas aquele agente ativo, presta atenção, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele subiu, foi assunto, está sentado à direita do Pai, rogando: Pai, devolve para eles o Espírito Santo, eles precisam. O culto é ruim, as pessoas são más, a igreja não consegue permanecer firme para sempre, né? Tem momentos que a igreja fraqueja, quer parar, quer proceder, quer abandonar o ministério. Tem vezes que nós olhamos e dizemos assim: isso aqui não vai dar em nada, quer saber? Vou fechar as portas. Mas existe um agente ativo, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque eu estou direito no Pai pedindo, vos ensinará todas as coisas, vos consolará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu vim pregar para vocês, lembrando tudo o que Jesus já nos tinha dito, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja edificada na rocha mesmo. Jesus, ele está à direita do Pai. A partir de hoje você não vai sair daqui falando que não consegue descrever Jesus, que não consegue mostrar para outros tantos quem é a igreja. Você entendeu o que é a igreja? Você viu a igreja nas entrelinhas? Mas a gente ativa, ele não tinha descido com você. Mas Lucas vai escrever no capítulo 2 de Atos. Ai, Jesus, quem é crente começou a pegar, quer ver? Vai dizer que a igreja está reunida, a primeira igreja está reunida no Senado. A Bíblia vai dizer que no 50º dia, como você tem essa certeza? A festa do Pentecoste era no dia 50, eram 49 dias de festa, no dia 50 era a festa dos Pentecostes. Pentecoste não quer dizer manifestação do Espírito Santo. Hoje a gente fala que somos pentecostal, porque nós associamos uma coisa a outra, mas não foi isso. A festa dos Pentecostes é as festas das colheitas. Só que segundo alguns escritores, Eusébio de Cesareia, Flávio José, vai dizer que tinha 500 pessoas no cenáculo. Entende isso aqui, pastor Daniel? 500 pessoas no cenáculo ouviram que haveria uma igreja em Rosário. Ouviram que haveria uma igreja em Cristo. Eles escutaram que Jesus foi assunto, mas que logo viria um Consolador. Quem é esse Consolador? Aí a Bíblia vai nos fazer um apontamento. Jesus fala, o agente ativo, o fogo, para queimar esse altar, para edificar, para finalmente confirmar a igreja eclésias de Cristo na terra. Ele vive em Jerusalém. Aí Jesus olha para eles e fala: vamos para Jerusalém, se reúne lá. Aí tem 500 pessoas, no meio dessas 500 pessoas tem 380 curiosos. A Bíblia vai dizer que passou 10 dias, irmãos. Imagina hoje nós fazemos 10 dias de culto. Você acha que vai ficar? Nós nem somos 500, você acha que vai ficar todo mundo aqui? Eu vou embora daqui a pouco. Se
fui autopregador, não tô nem aí, eu quero ir sozinho para casa. Eu tenho outras prioridades. Talvez aqueles que tiveram outras prioridades, 10 dias, no primeiro dia foi embora. Talvez outros sentiram saudade da família e foi embora. Porque a promessa ela é calculada. Ela não é para curioso, ela não é para enfermo, ela não é para pessoa doentia, ela não é para pessoa que não foi curada, a promessa não é para pessoa que não foi tratada. Passa mais um dia, aí eles começam a achar que já está dando, vai embora, faltam 7 dias. Olha um para o outro e fala, quer saber, eu estou achando que isso aqui não vai dar em nada. Era só mais um profetinha, morreu, dizem aí que ele ressuscitou e foi assunto ao céu, mas isso aqui acabou. E se ele era Deus mesmo, acho que ele sentia pena de nós, abandonar nós, vamos embora. 6 dias. Começa a despertar outros e falar, estamos ficando em pouco número. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas, Isaac, que só gostam de multidão. Tem pessoas que só querem estar reunido onde tem muita gente, aglomeração. Se a igreja começar a perder 3, 4 membros, eu não faço mais parte. Gosta de fama, de holofote. O Espírito Santo não é desses. Faltam 5 dias, esses vão embora. 5 dias. Aqueles que eram crentes não arredaram o pé. A Bíblia vai dizer que eles glorificavam, cantavam, oravam. Talvez a vigília, alguns trocavam, vou dormir. Você continua. Se o Espírito Santo descer, nós temos que estar juntos. Qualquer coisa você me acorda. Porque nós somos 2. Melhor ser 2 do que ser 1. Porque se o Espírito Santo vir, não vai me deixar não, meu irmão vai me acordar. No 5º dia, começa a demorar demais. As pessoas fatigadas começam a ir embora. Faltam mais 4 dias. Olha um para o outro e fala, quer saber? Eu acho essa promessa só para alguns, não é para todos. Mas a Bíblia vai dizer em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Espírito seria derramado sobre todo. Sobre os céus, sobre as servas, sobre os que são, sobre os que não são, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre os mais velhos, sobre os mais jovens. Ei, o Espírito Santo era para todos. E eles falaram, não, vamos embora, restam 3 dias. Jesus. Restam 3 dias, restam 10 minutos. Os curiosos, em toda aglomeração tem curioso. E Miami, em toda aglomeração tem curioso. Tem pessoas que vão só para ver o que vai dar, filho. Tem oração contrária contra a tua vida. Tem pessoas que se levantam para orar na madrugada dizendo, Senhor, se o Senhor fez na dela, ela nem merece, mas na minha também. Mas eu creio que não está em nosso meio. Lógico que não. Aí, cara, no 3º dia, os curiosos vão embora. Vai dar em nada isso aí. E Jesus está diante do Pai dizendo, Pai, que envia o Consolador. Olhe as chagas das minhas mãos. Olha o meu lado foi furado. E foi por eles. É a primeira igreja. Eles estão reunidos em meu nome. Porque eu prometi para eles que o Senhor enviaria o Consolador. Por favor, eles precisam de um fogo, de um agente ativo, assim como o Senhor derramou no tabernáculo, assim como o Senhor derramou lá no templo de Salomão, assim como o Senhor vai derramar, eu creio, sobre a igreja. Faltam 2 dias. Aí no penúltimo dia aqueles que estavam só para sair falando, sempre tem o seu fogueiro. Tem aqueles que vão olhar e vai dizer, eu quero ver o que vai dar, que eu vou sair contando para todo mundo. Eu vou sair contando para todo mundo o que aconteceu. Mas demorou, José.
Demorou 10 dias sem cessar. Dia e noite, Pedrão, João, Mateus, Tiago, estão tudo reunido no Senado. Os 11, de mãos dadas, dizendo: vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito de Deus, vem aqui neste lugar. Ele está chamando o agente ativo. E aqueles que olham, falam: não vai dar nada, vão embora. Eu começo a desconfiar que esses aí são loucos. Mas havia uma promessa, irmãos. Entende uma coisa? Quando existe uma promessa, pode passar o tempo que for, ela vai ser cumprida. Existe alguém intercedendo, pastor Tiago. Existe Jesus. Entende isso aqui? Está intercedendo a direita do Pai. Até aquilo que aos nossos olhos é impossível vai acontecer. Jesus está dizendo: Pai, envia o Consolador. Atos 2 vai dizer que se cumpre o dia de Pentecoste. Começou com 500. A história vai dizer que sobraram 120. 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som. Aleluia. É só isso que ele merece. A igreja está sendo ativa. É só isso que ele merece. Houve um barulho de um som como vento impetuoso, encheu a casa do leigo e todos olha o fogo descendo, olha a igreja sendo confirmada. Nós não viemos adorar um Deus morto, nós não viemos adorar um Deus enterrado, nós não viemos adorar um Deus que é qualquer um, nós viemos adorar aquele que foi meu, está à direita do Pai, clamando, dizendo: ora vem, em breve esse mundo ouvirá uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo de Deus que não teve nem a morte, nem a morte, nem a morte. Foram embora aqueles que atrapalhavam nesse Deus Santo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Verdade sua. Foram embora aqueles que eram orgulhosos, a oração contrária. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Deixa eu profetizar algo para você em nome de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo. Existe um louvor que vai dizer na alma cristã que começa a surgir um povo que não tem nem a morte que ele pertence. Este povo era o povo de Deus. A história vai nos dizer que havia confirmado a gente ativa. A igreja de Cristo não tem. Estavam esperando a descer do Espírito Santo. Ele veio e confirmou que as portas do inferno, as portas da morte, a morte não venceu em Jesus. A morte não venceu a dor de ser pregado na cruz. A morte não foi bastante para deter aquele que tem o poder. A morte
Aí o inferno está achando que vai te parar. Aí o inferno se levanta achando que eu vou paralisar ela, eu vou paralisar o ministério, eu vou paralisar a tua casa, eu vou tocar nos teus, eu vou tocar nos teus, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas não tinha. Um alto preço foi pago. O Espírito Santo veio a ti para a igreja. E deixa eu te dizer, os planos do inferno não vão prevalecer contra a tua casa. O plano mais desesperador que você imaginar, os planos do inferno não prevalecerão. Aquilo que era privilégio de alguns, agora está sendo enviado para confirmar que essa igreja é a igreja de Cristo, que experimentará, e só aquele que tem fé, só aquele que tem certeza, só aquele que crê, só aquele que crê, pode dizer assim: em breve Jesus, o céu vai
Quem recebe essa palavra vai ficar essa solução, essa resolução. Nós precisamos encerrar, mas o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, te lembrando, Matiane, a poder e a autoridade nas suas mãos. Escolha a tua casa, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu abraço. Sabe o que eu sei para te dizer? Eu não vou falar tudo que eu te disseram, mas o medo não vai te parar, as dúvidas não vão te parar. Quer que eu diga mais? Os recursos, Deus é dono do ouro, Ele é dono da prata. Os recursos não vão te paralisar, porque o Senhor vai derramar a gente a ti, como você nunca tinha antes, e as portas do inferno não prevalecerão contra o mistério. Você vai falar publicamente, pessoalmente, e você conta os seus problemas ao Senhor. Conta os seus problemas ao Senhor. E o mais absurdo que seja, as portas do inferno pode até parecer que está fazendo movimento, pode até retornar o coração, no vosso coração, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tua igreja, tua igreja, tua igreja, tua igreja. Fica me escondendo aqui. Tem pessoas medrosas, tem pessoas achando que não é nada. Você não é nada mesmo, mas a gente está edificada sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Pai, ela foi pregada. Esse microfone de minha paz, mas Pai, essa palavra foi pregada. Meu Deus, meu Deus. Essa palavra foi destruída ao Senhor. Nós saímos daqui hoje revestidos, renovados, entendendo que nós somos a igreja. Reunidos somos a igreja. E a porta do Hades, do Sheol, do inferno, da morte, não prevalecerão. Porque eles que estão de um povo forte, revestido de poder, não